Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos o episódio 13 da segunda temporada com os relatos do coveiro aqui de Limeira. Então fiquem agora com o relato do coveiro Seu Sebastião. Esse fato aconteceu nos anos 70, mas eu fiquei sabendo dessa história nos anos 80. Quando eu comecei a trabalhar no cemitério, havia um túmulo que chamava a atenção. Eu já havia perguntado para o meu falecido amigo Marcelino de quem era aquele túmulo, e ele contou a história que era o túmulo de uma criança. E com o passar dos anos, uma vez a cada ano, esse túmulo era reformado. Quem fazia a reforma era o seu João, um dos coveiros do cemitério, que fazia esse trabalho a pedido de uma família. Em uma certa vez que eu estava trabalhando no cemitério, um homem veio falar comigo. Ele se apresentou como Cícero. O senhor Cícero era um homem conhecido. Ele era dono de uma rede de supermercados aqui em Limeira. Essa rede já não existe mais. Ele me disse que o seu João fez o trabalho de pintura e de reforma do túmulo por anos, mas que ele se aposentou e disse que não iria mais fazer esse trabalho, visto que esse trabalho era fora do horário do trabalho do cemitério e nos dias de folga. Era proibido fazer esse tipo de trabalho por fora durante os turnos de trabalho no cemitério. Ele então me fez uma proposta. Ele me pagaria um valor todo ano para que eu fizesse a reforma do túmulo. Eu disse ao senhor Cícero que eu iria conversar com a minha esposa, e assim eu decidiria. Ele então disse que iria me procurar no outro dia para saber a resposta. Eu fui para minha casa, conversei com a minha falecida esposa, e ela disse que seria bom, pois seria apenas uma vez por ano. E também que o túmulo era muito bonito, pois as pessoas que vão no cemitério até hoje passam por esse túmulo e admiram, pois é um túmulo que chama atenção. No outro dia, quando eu estava trabalhando no cemitério, o senhor Cícero chegou, e então fechamos o valor, e combinamos que todo final de ano, entre a época de Natal e Ano Novo, eu faria a pintura e reforma do túmulo. Isso se passou cerca de 2 meses e chegou a época da reforma. O seu Cícero foi no cemitério e pediu para que eu mandasse uma lista do que eu iria precisar. Eu fiz uma lista com tintas, cimento, argamassa e tudo que eu iria utilizar para reformar o túmulo. No outro dia, todo o material já estava disponível lá no cemitério, e no terceiro dia eu comecei a reforma. Eu lavei o túmulo, tirei toda aquela tinta, lixei e com argamassa e cimento tratei de cuidar dos reparos. Eu fiquei olhando a foto de uma menina. Ela deveria ter aproximadamente uns 8 anos de idade. Eu levei cerca de 4 dias para terminar o túmulo. Eu troquei uns turnos de trabalho no cemitério com outros coveiros e assim eu pude dedicar os meus dias na reforma do túmulo. O seu Cícero foi visitar o túmulo quando eu estava acabando a reforma. Ele gostou muito do que viu. Ele levou sua esposa e mais 2 filhos que também gostaram muito do que eles viram. Eu fui embora para minha casa naquele dia, e no outro dia o seu Cícero ficou de retornar e fazer o pagamento. Eu cheguei em casa contente, falando para minha esposa que eu havia terminado o trabalho, e ela me disse que no outro dia ela também daria uma passadinha lá no cemitério para ver como havia ficado o túmulo. Eu havia pintado o túmulo em um tom de amarelo misturado com branco. Eu fui dormir cansado do trabalho, e durante a noite eu tive um sonho. Eu sonhei com uma garotinha que estava sentada em cima do túmulo. Essa garota não falava nada, apenas acenava com as suas mãos. E no outro dia, eu fui trabalhar, mas aquela menina não saía dos meus pensamentos. Quando chegou o horário do almoço, o senhor Cícero apareceu lá no cemitério. Ele fez o pagamento combinado e quis me dar um valor a mais. Eu agradeci dizendo que não, que eu havia combinado aquele valor e que aquele valor estava ótimo. O senhor Cícero já estava de saída quando eu o chamei e perguntei sobre o túmulo, que eu sabia que era da sua filha, pois as pessoas comentavam lá no cemitério.
mas eu não sabia a história daquele túmulo. O senhor Cícero ficou emocionado e começou a chorar. Ele se acalmou, enxugou as suas lágrimas e então começou a contar. Sebastião, esse túmulo é o túmulo da minha filha. A minha filha já faleceu há 17 anos atrás. Hoje ela teria 25 anos. Ela morreu vítima de uma pneumonia. Ela ficou internada por vários dias no hospital. Nós fizemos de tudo para tentar salvar a minha filha. Ela era uma criança que gostava muito de pintura. As paredes do seu quarto eram todas pintadas com tinta, lápis, canetas e tudo que você pensava. Se ela visse uma folha em branco, lá estava ela, pintando. Pouco antes da minha filha falecer, ela me pediu que eu comprasse um caderno para que ela pintasse no hospital. Ela pintou todas as folhas daquele caderno enquanto estava internada. Só que ela começou a ficar fraca. Ela já não estava mais falando, somente gesticulava. A minha esposa já estava devastada assim como eu, e eu tentava não demonstrar tudo o que estava acontecendo. Certa vez que eu estava com a minha filha, ela pediu para que eu me aproximasse, e ela mal conseguia falar, com uma voz fraca. E ela disse: Papai, me promete uma coisa. Quando eu morrer, o senhor pinta o meu túmulo direto com várias cores. Eu quero um túmulo colorido. Quando ela me disse isso, o meu coração se apertou. Eu prometi para minha filha que eu faria isso, mas que ela ficasse tranquila, que ela ficaria bem. E ela me respondeu dizendo que não, que ela sabia que ela não iria mais ficar por muito tempo, que estava chegando a hora dela. Aquele foi o último momento que eu tive com a minha filha. Horas depois, naquele mesmo dia, a minha filha acabou falecendo. O meu mundo parecia que tinha acabado naquele momento. Só quem perde um filho ou uma filha sabe o sentimento que você tem. Eu não sabia nem o que fazer e me sentia perdido. Foi um velório muito bonito. Muitas pessoas foram se despedir da minha filha. E depois desse dia, eu não me alimentava, não queria levantar da cama, tomar banho, eu não queria mais viver. Eu ficava trancado no meu quarto. A minha esposa sofrendo e ainda tentando fazer com que eu me animasse. Nem com a presença dos meus outros filhos, nada mudava. Eu estava de um jeito que eu estava desistindo da minha vida. Só que aí aconteceu uma coisa que muitas pessoas não acreditam quando eu conto. Eu comecei a sonhar com a minha filha, todas as noites. Ela sempre estava lá, linda, sorridente, e algumas vezes estava internada no hospital. Mas ela nunca falava comigo, sempre gesticulava. Eu nunca fui um homem muito religioso. Já a minha esposa é espírita. Quando eu contava para ela dos sonhos, ela dizia que era que a nossa filha queria me dizer algo. E eu não lembrava na minha mente a promessa que eu fiz para ela. Eu fiquei com aquilo na cabeça, até que a minha irmã me visitou. A minha irmã também era espírita, e ela me deu um conselho, que eu deveria realizar o desejo da minha filha, pois só assim ela poderia partir. Quando a minha irmã disse isso, me veio um desejo de não realizar o pedido. Eu sei que foi uma coisa muito egoísta, pois eu tinha medo de não sonhar mais com a minha filha. Os sonhos já estavam de um modo preenchendo um vazio que eu sentia com a falta da minha filha. Só que em certa vez que eu sonhei com ela, a minha filha estava diferente. E eu vi a minha filha chorando desesperada. Quando eu me aproximava dela, eu não conseguia tocá-la, e ela só chorava. Eu acordei assustado e chorando durante a noite. E foi então que a minha esposa disse que o único jeito era que eu realizasse o desejo da nossa querida filha. E desde então, todos os anos, eu mando trocar a cor do túmulo da minha filha. Nesses anos, o seu João já foi a terceira pessoa que fez esse trabalho, e agora estou passando para você. Quando o senhor Cícero terminou de contar, eu também comecei a chorar. Ele me olhou assustado, perguntando por que eu estava chorando, e eu contei que eu havia sonhado com a sua filha na noite anterior, e ele sorriu, dizendo que não era o primeiro que havia sonhado com ela. Foi uma coisa que mexeu muito comigo nessa época. Eu não tinha noção de espiritualidade que eu trago comigo hoje pelos anos de vida. O que eu sei é que promessas têm que ser cumpridas. Às vezes as pessoas pedem alguma coisa
antes de partir. Mesmo se for uma coisa simbólica, se você puder realizar o desejo, faça. Isso vem do coração de cada um. O seu Cícero já é falecido há muitos anos, assim como a sua esposa, mas a sua filha caçula continua mandando que reformem o túmulo da sua irmã até os dias atuais. Eu continuei reformando o túmulo por mais alguns anos, até que passei o trabalho para um cunhado meu que veio do interior do Paraná. Ele realiza esse trabalho até os dias atuais. Uma vez por ano, ele pinta e muda a cor do túmulo dessa criança, essa menina que faleceu e teve seu último desejo realizado pelo seu pai. Obrigado, Feliciano, pela oportunidade de compartilhar esse relato que mexeu muito comigo na época, que me deixa emocionado. Que Deus abençoe grandemente você, sua família e todos os inscritos e amigos aqui do canal A Hora do Além. Paz e luz a todos. Muito obrigado, seu Sebastião, por compartilhar mais um dos seus relatos aqui no canal. Eu repito, seu Sebastião, que é uma honra poder contar nas minhas palavras as coisas que o senhor vivenciou e as coisas que lhe foram contadas. Eu agradeço muito ao senhor, à sua família e também aos inscritos, membros e amigos aqui do canal A Hora do Além, que sempre estão compartilhando, deixando like e comentando, ajudando as histórias do canal a chegarem a mais pessoas. Eu peço para que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos, suas famílias, também de quem está chegando hoje aqui no canal. Sejam bem-vindos. Todos tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo.